Você acorda todos os dias achando que o mundo lá fora é o maior desafio da sua vida, mas a verdade é mais profunda, mais silenciosa e mais perigosa. A maior guerra que você enfrenta não acontece no trabalho, nem na família, nem nas circunstâncias que parecem te pressionar. Ela começa dentro de você. Começa na sua boca, passa pela sua mente e termina no seu espírito. E se você não dominar esse território, você pode até vencer batalhas externas, mas perderá a essência de quem você é. Existe uma força invisível moldando seu destino a cada palavra que você pronuncia. Sua boca não é apenas um instrumento de comunicação, ela é uma sementeira. Toda vez que você fala, algo nasce. Pode ser esperança ou pode ser destruição. Pode ser vida ou pode ser morte. E talvez você nunca tenha parado para pensar que muitas das dores que você carrega hoje começaram com frases ditas no impulso, palavras jogadas no ar sem consciência, declarações feitas quando sua mente estava cansada e seu espírito fragilizado. A Bíblia deixa isso claro quando afirma que a morte e a vida estão no poder da língua, em Provérbios 18, 21. Não é uma metáfora poética, é um alerta espiritual. Você está constantemente profetizando sobre si mesmo, sobre sua casa, sobre seu futuro. Quando você diz, não vai dar certo, quando você afirma, eu sempre falho, quando você repete, isso nunca muda, você está treinando sua mente para obedecer essas ordens e ensinando seu espírito a aceitar limites que não vieram de Deus. Mas o problema não começa na boca. A boca apenas revela o que já foi processado dentro da mente. A mente é o campo de batalha mais estratégico da sua existência. É ali que pensamentos são semeados, ideias são cultivadas e crenças se formam. Nem todo pensamento que passa por você merece permanecer. Muitos pensamentos não são seus, são sugestões, distrações, armadilhas sutis que tentam te afastar da verdade sobre quem você é. Você já percebeu como pensamentos negativos chegam sem aviso, enquanto pensamentos de fé precisam ser alimentados? Isso não é coincidência. Existe uma luta constante tentando te convencer de que você é menor, fraco, incapaz, distante de Deus. E se você não vigia, sua mente se torna um terreno fértil para a ansiedade, culpa e medo. Por isso a palavra orienta de forma direta. Transformem-se pela renovação da mente, como está escrito em Romanos 12, 2. Renovar a mente não é um evento isolado, é um processo diário, consciente e intencional. Agora, quando a mente não é guardada e a boca não é vigiada, o espírito começa a enfraquecer. O espírito é o centro da sua sensibilidade espiritual. É onde você percebe a presença de Deus, discerne caminhos e encontra força para continuar mesmo quando tudo parece pesado. Um espírito enfraquecido não surge de um dia para o outro. Ele é o resultado de pensamentos errados, repetidos e palavras desalinhadas, com a verdade sendo declaradas por muito tempo. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ora, mas sente que algo não flui. Você lê a Bíblia, mas parece distante. Você até acredita, mas sua fé oscila. Não porque Deus se afastou, mas porque sua mente foi sobrecarregada e sua boca foi usada contra você mesmo. Jesus afirmou em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Se seu interior está saturado de medo, sua fala será contaminada. Se está cheio de fé, sua fala será uma ferramenta de transformação. Este vídeo não é sobre culpa. É sobre consciência, é sobre você perceber que existe uma responsabilidade espiritual nas palavras que você escolhe, nos pensamentos que você alimenta e na forma como você cuida do seu espírito. Deus não te criou para ser refém da própria mente, nem prisioneiro da própria fala. Ele te chamou para governar sobre isso, para assumir uma posição ativa, firme e vigilante. Imagine como sua vida começaria a mudar se, antes de falar, você filtrasse.
se ao perceber um pensamento destrutivo, você o confrontasse com a verdade. Se ao sentir seu espírito cansado, você parasse e buscasse renovação ao invés de continuar no automático. Pequenas decisões internas geram grandes mudanças externas. O domínio começa no invisível e depois se manifesta no visível. Ao longo deste vídeo, você vai entender como alinhar sua boca, sua mente e seu espírito de forma prática, profunda e transformadora. Não é um processo místico distante, é uma caminhada real, possível e necessária. Você não precisa ser perfeito, mas precisa estar consciente, porque quem não governa o que acontece dentro de si acaba sendo governado pelas circunstâncias. Antes de avançar, deixe essa verdade ecoar dentro de você. Você não é fraco por lutar, você é forte por decidir dominar. Frase estratégica: eu escolho guardar minha boca, minha mente e meu espírito. Escreva essa frase nos comentários, não como um ritual vazio, mas como um posicionamento público da sua decisão interior. Você pode estar em silêncio por fora, mas por dentro existe um barulho constante. Pensamentos conversam entre si, memórias disputam espaço, preocupações gritam, medos cochicham. A mente nunca para. E exatamente por isso ela precisa ser direcionada. Se você não conduz seus pensamentos, eles conduzem você. Se você não escolhe no que meditar, acaba prisioneiro daquilo que aparece com mais força. A mente pode ser um altar, onde a verdade é exaltada e a fé é fortalecida. Ou pode se tornar uma prisão, onde você revive erros antigos, fracassos passados e cenários que nunca aconteceram. E o mais perigoso é que muitas dessas prisões parecem racionais. Você chama de prudência o que na verdade é medo. Você chama de realismo o que no fundo é incredulidade. Você chama de cautela aquilo que está te paralisando. A palavra de Deus não pede para você esvaziar a mente, mas para preenchê-la corretamente. Em Filipenses 4:8 está escrito que você deve pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e digno de louvor. Isso é uma instrução prática. Não é sentimento, é disciplina espiritual. Pensar certo exige esforço, exige confronto interno, exige dizer não para pensamentos que parecem naturais, mas que produzem morte emocional e espiritual. Você precisa entender algo essencial. Nem tudo o que passa pela sua mente vem de Deus, nem tudo vem de você. Existem pensamentos que surgem como setas, tentando se fixar. Se você aceita, eles criam raízes. Se você resiste, eles perdem força. O problema é que muita gente confunde pensamento com identidade. Você pensa algo negativo e já conclui que é assim que você é. Não é. Pensamento é visita, não moradia obrigatória. Quando sua mente está desorganizada, sua boca começa a verbalizar confusão. Você fala antes de pensar, promete o que não consegue cumprir, reage em vez de responder. E cada palavra dita no impulso reforça um ciclo interno. Por isso, dominar a boca sem tratar a mente é como tentar controlar a fumaça sem apagar o fogo. A transformação real acontece de dentro para fora. Talvez você tenha sido ensinado que fé é apenas acreditar, mas fé também é resistência mental. É escolher confiar quando tudo aponta para o contrário. É decidir alinhar seu pensamento à palavra, mesmo quando suas emoções gritam o oposto. Em 2 Coríntios 10:5, está escrito que você deve levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso não é poesia, é estratégia espiritual. Pensamento rebelde precisa ser confrontado, não acariciado. Existe um preço em não vigiar a mente. Esse preço aparece em forma de cansaço excessivo, desânimo constante, dificuldade em orar, dificuldade em ouvir Deus. Não porque Deus se afastou, mas porque o ruído interno ficou alto demais. Um coração sobrecarregado não percebe direção. Um espírito sufocado por pensamentos errados
perde sensibilidade. Mas existe esperança, e ela começa quando você assume responsabilidade. Deus faz a parte sobrenatural, mas você faz a parte da vigilância. Você escolhe o que consome, o que ouve, o que repete mentalmente quando está sozinho. A mente se alimenta de repetição. Aquilo que você repete se torna convicção. Aquilo que você confessa se torna caminho. Imagine sua mente como um jardim. Se você não planta intencionalmente, ervas daninhas crescem sozinhas. Pensamentos de fé precisam ser plantados, regados, protegidos. Pensamentos destrutivos surgem sem convite. Por isso, não se trata de não pensar, mas de pensar com direção. Não se trata de não sentir, mas de não ser governado pelo sentimento. E quando a mente começa a se alinhar, algo poderoso acontece no espírito. Você volta a sentir clareza, paz, direção. Você começa a discernir melhor suas decisões. Você percebe quando algo não vem de Deus. Seu espírito ganha força porque não está mais sendo sabotado internamente o tempo todo. A paz não vem da ausência de problemas, mas da ordem interna. Este vídeo não está te chamando para uma vida perfeita, mas para uma vida consciente. Você vai errar, vai se distrair, vai cair em armadilhas mentais algumas vezes. Mas agora você sabe onde a batalha acontece. E quem conhece o campo de batalha não luta no escuro. Antes de continuar, quero te fazer um convite simples e sincero. Se este vídeo está te ajudando a olhar para dentro com mais clareza, considere se inscrever no canal. Não como um favor, mas como uma forma de caminhar junto. Existe algo dentro de você que não pode ser tocado pelas circunstâncias, mas pode ser profundamente afetado por elas se você não vigiar. Esse algo é o seu espírito. Ele não grita como a mente, não reage como o corpo, mas sente. Ele percebe quando algo está fora de lugar, quando decisões estão desalinhadas, quando palavras estão sendo ditas sem verdade. O espírito é silencioso, porém determinante. Quando ele está forte, você atravessa tempestades sem perder a identidade. Quando está fraco, qualquer vento parece derrubar você. Talvez você não tenha sido ensinado a prestar atenção nisso. Você aprendeu a cuidar do corpo, a resolver questões práticas, a administrar problemas visíveis. Mas o espírito, muitas vezes, fica esquecido. E ninguém enfraquece espiritualmente de forma repentina. O enfraquecimento acontece aos poucos, quando a mente é sobrecarregada e a boca se torna descuidada. O espírito sofre em silêncio enquanto você segue funcionando no automático. A Bíblia diz em Provérbios 4:23 que você deve guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui não é apenas emoção, é o centro da sua vida interior, onde espírito, mente e vontade se encontram. Quando esse centro é negligenciado, tudo ao redor começa a perder equilíbrio. Você até continua fazendo o que sempre fez, mas sem alegria, sem sensibilidade, sem discernimento claro. Um espírito enfraquecido não significa falta de fé. Muitas vezes significa excesso de ruído, excesso de informação, de cobrança, de comparação, de palavras soltas. Você começa a perder a capacidade de ouvir Deus, não porque ele parou de falar, mas porque sua vida interior está congestionada. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma multidão gritando. O sussurro continua lá, mas você precisa silenciar outras vozes. Existe uma diferença profunda entre estar ocupado e estar alinhado. Você pode estar fazendo coisas boas, inclusive religiosas, e ainda assim estar espiritualmente cansado, porque não é a quantidade de atividades que fortalece o espírito, é a qualidade da conexão. Jesus deixou isso claro quando afirmou que o espírito é o que vivifica, como está escrito em João 6:63. Vida espiritual não vem de esforço humano, vem de alinhamento interior. Quando você permite que pensamentos errados se acumulem e palavras negativas se tornem rotina,
o espírito começa a se retrair. Você perde ousadia para orar, perde firmeza para decidir, perde sensibilidade para perceber direção. E então, começa a viver de lembranças de experiências passadas com Deus, ao invés de viver experiências atuais. Isso é perigoso, porque fé não sobrevive apenas de memória. Mas aqui está a boa notícia. O espírito pode ser fortalecido novamente. Não importa há quanto tempo você se sente assim. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. O espírito responde rapidamente quando encontra ambiente favorável. E esse ambiente começa com decisões simples, porém profundas. Decidir o que você permite entrar na sua mente. Decidir o que você permite sair da sua boca. Decidir parar quando percebe que está apenas sobrevivendo e não vivendo com propósito. Fortalecer o espírito não é fugir da realidade, é enfrentá-la com outra perspectiva. É aprender a pausar antes de reagir. É trocar a reclamação pela oração sincera. É substituir a murmuração por gratidão consciente. Não porque tudo está bem, mas porque você escolhe não permitir que o caos externo governe seu interior. Existe um tipo de força que não aparece na ausência de problemas, mas na capacidade de permanecer firme no meio deles. Essa força não vem da personalidade, vem do espírito fortalecido. É ela que faz você continuar quando ninguém está vendo. É ela que sustenta sua integridade quando atalhos parecem mais fáceis. É ela que mantém sua esperança viva quando resultados demoram mais do que o esperado. Talvez você esteja percebendo agora que muitas batalhas que você tentou resolver externamente precisavam ser tratadas internamente. Que muitas conversas que você tentou ter com outras pessoas precisavam, antes, acontecer dentro de você com Deus. O espírito fortalecido traz clareza, e clareza traz paz. Não uma paz superficial, mas aquela que permanece mesmo quando perguntas ainda não foram respondidas. Este vídeo não te chama para uma vida isolada do mundo, mas para uma vida interior bem cuidada. Você não precisa se desconectar de tudo, mas precisa se reconectar com o essencial. O espírito não se fortalece na pressa, mas na atenção. Não se renova no barulho, mas na escuta. Não cresce na superficialidade, mas na profundidade. Quando seu espírito está alinhado, sua mente começa a obedecer mais facilmente e sua boca passa a declarar com mais sabedoria. Tudo começa a se encaixar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você mudou a forma de enfrentá-los. O domínio verdadeiro não é controlar tudo ao redor, é governar o que acontece dentro. Você não foi criado para viver espiritualmente exausto. Existe renovação disponível, existe força acessível, existe direção clara quando você decide cuidar do que realmente sustenta sua vida. E isso não começa amanhã, começa agora, no momento em que você escolhe prestar atenção ao que estava sendo ignorado. Existe um ponto na sua caminhada em que o barulho externo diminui, mas o barulho interno aumenta. Você continua fazendo o que sempre fez, cumprindo responsabilidades, seguindo rotinas, mas por dentro algo começa a incomodar. Não é culpa, não é medo explícito, é uma inquietação silenciosa. É como se sua alma estivesse pedindo atenção. Esse momento não é um erro no percurso, é um marco de amadurecimento espiritual. É quando Deus começa a trabalhar menos no que você faz e mais em quem você é quando ninguém está olhando. O silêncio interior não surge por acaso. Ele aparece quando você já ouviu muito, falou muito, reagiu demais e percebeu que isso não trouxe a paz que esperava. Você começa a entender que nem toda resposta precisa ser imediata, nem toda dor precisa ser explicada, nem toda batalha precisa ser vencida com palavras. Algumas vitórias acontecem quando você decide se calar por dentro e permitir que Deus organize o que estava em desordem. A mente, quando não é treinada para o silêncio, entra em pânico.
Ela quer respostas, previsões, garantias. Ela se alimenta de controle. Mas o espírito cresce quando aprende a confiar mesmo sem todas as informações. Por isso, o silêncio se torna desconfortável no início. Ele expõe sua necessidade de controle, sua dependência de validação, sua ansiedade disfarçada de prudência. Mas, ao mesmo tempo, ele abre espaço para algo mais profundo nascer. A palavra revela que na tranquilidade e na confiança está a força, como está escrito em Isaías 30:15. Observe que não diz na pressa, nem na explicação excessiva, nem na reação imediata. A força verdadeira nasce quando você aprende a permanecer firme, sem precisar se justificar o tempo todo. Isso é maturidade espiritual, isso é domínio interno. Quando você não cultiva o silêncio interior, sua boca começa a falar mais do que deveria. Você explica demais, promete demais, reage demais, e cada palavra dita sem alinhamento rouba um pouco da sua força espiritual. Não porque falar seja errado, mas porque falar sem direção desgasta. O silêncio, por outro lado, preserva a energia espiritual. Ele permite que você escolha melhor suas batalhas, suas palavras e suas decisões. Existe uma diferença profunda entre se calar por medo e se calar por domínio. Quem se cala por medo se encolhe. Quem se cala por domínio, observa, discerne e escolhe o momento certo de agir. O silêncio governado não é ausência de posicionamento, é preparação. É você entendendo que nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo precisa ser dito agora, nem tudo precisa ser enfrentado agora. Jesus entendia isso de forma clara. Muitas vezes, diante de acusações, ele permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque sabia que algumas pessoas não estavam prontas para ouvir a verdade. Em Mateus 27:14, vemos que ele não respondeu às acusações, e isso causou espanto. O silêncio naquele momento não foi fraqueza, foi autoridade, foi domínio absoluto da própria identidade. Quando você aprende a silenciar por dentro, sua mente começa a desacelerar. Pensamentos deixam de ser tempestades e passam a ser nuvens que você observa passar. Você não se mistura mais com cada ideia que surge. Você começa a perceber o que vem de ansiedade, o que vem de orgulho ferido, o que vem de medo disfarçado de lógica. Essa clareza só nasce no silêncio. No barulho, tudo parece urgente. No silêncio, tudo encontra seu devido lugar. O silêncio também revela feridas que estavam escondidas sob camadas de atividade. Enquanto você estava ocupado, elas não doíam tanto, mas quando você para, elas aparecem. E isso assusta. Muitos fogem desse ponto porque não querem lidar com o que dói. Mas o silêncio não traz a ferida à tona para te destruir, traz para curar. O que é ignorado apodrece. O que é exposto à luz pode ser tratado. Um espírito fortalecido não é aquele que nunca foi ferido, mas aquele que permitiu que suas feridas fossem cuidadas no lugar certo. E esse lugar quase sempre é o silêncio. Não o silêncio do isolamento, mas o silêncio da escuta. Escuta da própria alma. Escuta da voz de Deus. Escuta do que realmente importa. Quando você não aprende a silenciar, sua mente cria narrativas exageradas. Você começa a interpretar tudo como ataque, rejeição ou ameaça. O silêncio desmonta essas narrativas. Ele te ensina a responder em vez de reagir, a esperar em vez de forçar, a confiar em vez de controlar. Isso não acontece de um dia para o outro. É um treino espiritual constante. O silêncio interior também redefine sua relação com o tempo. Você deixa de viver correndo atrás de resultados imediatos e começa a entender processos. Raízes não crescem com pressa. Elas crescem no escuro, longe dos aplausos. Mas são elas que sustentam a árvore quando o vento vem forte.
Quem não aceita o processo silencioso não sustenta o propósito quando ele se manifesta. Talvez você esteja vivendo uma fase em que Deus não está falando como antes, não está respondendo como você gostaria, não está abrindo portas visíveis. Isso não é rejeição. Pode ser maturação, pode ser fortalecimento interno, pode ser Deus te ensinando a caminhar, não pelo que sente, mas pelo que sabe. Fé madura não depende de emoção constante, depende de convicção profunda. O silêncio não elimina perguntas, mas impede que elas se tornem prisão. Ele não tira o peso das decisões, mas traz clareza para escolher melhor. Ele não apaga o passado, mas ressignifica a forma como você olha para ele. No silêncio, você aprende que não precisa carregar tudo sozinho, mas também aprende que precisa assumir responsabilidade pelo que acontece dentro de você. Quando o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser presença, algo muda. Você começa a falar menos, mas com mais autoridade. Pensar menos em excesso, mas com mais sabedoria. Agir menos por impulso e mais por direção. Sua boca, sua mente e seu espírito entram em alinhamento, e esse alinhamento gera uma força que não depende de circunstâncias favoráveis. Você descobre que não precisa vencer todas as discussões para vencer a batalha. Não precisa explicar tudo para ser entendido. Não precisa reagir a tudo para provar quem você é. O silêncio bem governado se torna um aliado poderoso. Ele protege sua identidade, preserva sua energia espiritual e prepara você para decisões que exigem maturidade. Esse é um nível mais profundo da caminhada. Nem todos chegam aqui, porque exige coragem para encarar o próprio interior sem distrações. Mas quem chega não volta a viver de forma superficial, porque entende que o verdadeiro domínio começa quando você aprende a ficar em silêncio sem perder a paz, sem perder a fé e sem perder quem você é. Existe algo que você carrega todos os dias e ainda assim, raramente percebe o peso real que isso tem. Suas palavras. Elas saem de você com facilidade, muitas vezes sem filtro, sem intenção clara, sem consciência espiritual. Mas nenhuma palavra é neutra. Toda palavra cria um ambiente. Ou ela abre portas, ou constrói muros, ou ela libera vida, ou reforça prisões invisíveis. E quando você entende isso, sua forma de falar nunca mais é a mesma. A boca é o ponto final de um processo que começa na mente e atravessa o espírito. Aquilo que você pensa repetidamente se transforma em crença. Aquilo que você crê se torna fala. E aquilo que você fala passa a moldar sua realidade. Por isso, tentar ajustar apenas a fala sem tratar o interior é inútil. Mas quando o interior é alinhado, a boca se torna uma ferramenta poderosa, precisa e direcionada. Muita gente destrói oportunidades com palavras ditas no cansaço, rompe relacionamentos com frases lançadas no calor da emoção, enfraquece a própria fé com declarações de derrota feitas em momentos de dor. Não porque desejava isso, mas porque não aprendeu a vigiar. Vigiar a boca não é viver calado, é viver consciente. É entender que nem tudo o que você sente precisa ser dito, e nem tudo o que você pensa precisa ser verbalizado. A palavra afirma em Efésios 4:29 que nenhuma palavra torpe deve sair da sua boca, mas apenas a que edifica. Edificar não é bajular, não é negar a realidade, é alinhar a fala com propósito. É falar de forma que construa, que gere direção, que traga clareza. Mesmo quando você precisa confrontar, corrigir ou estabelecer limites, isso pode ser feito sem destruir. Existe uma diferença clara entre desabafo e confissão destrutiva. Desabafar é colocar diante de Deus aquilo que pesa. Confissão destrutiva é repetir constantemente o problema como se ele fosse maior que a promessa. Quando você transforma sua dor em discurso permanente, ela deixa de ser um momento e passa a ser uma identidade. E isso enfraquece o espírito.
Você precisa entender que suas palavras treinam sua mente. Quando você repete algo, sua mente começa a aceitar aquilo como verdade. Por isso, cuidado com frases que você trata como brincadeira, mas que carregam autossabotagem. Cuidado com declarações negativas constantes sobre você mesmo, sobre seu futuro, sobre sua casa. O que você fala hoje constrói o ambiente onde você vai viver amanhã. Jesus deixou isso claro quando disse que cada pessoa dará conta de toda palavra inútil que falar, como está registrado em Mateus 12:36. Isso não é ameaça, é consciência. Palavra inútil não é apenas palavrão, é palavra sem propósito, sem alinhamento, sem responsabilidade. É falar por falar, é reagir sem pensar, é usar a boca como válvula de escape em vez de instrumento de vida. Quando você aprende a dominar sua fala, algo poderoso acontece. Sua mente começa a desacelerar, porque não precisa mais justificar tudo. Seu espírito começa a se fortalecer, porque não está sendo sabotado por declarações contrárias à fé. Você passa a escolher melhor quando falar, como falar e para quem falar. E isso muda completamente a qualidade dos seus relacionamentos e decisões. Palavras também revelam níveis de maturidade. Quem amadurece espiritualmente não precisa vencer discussões, precisa preservar a verdade. Não precisa ter sempre a última palavra, precisa ter a palavra certa. E muitas vezes a palavra certa é o silêncio. Outras vezes é uma frase simples, dita com clareza e firmeza, sem agressividade e sem medo. Existe um tipo de autoridade que não grita. Ela se manifesta na consistência da fala. Pessoas confiam em quem fala pouco, mas fala com peso. Respeitam quem não muda o discurso conforme o ambiente. Isso não nasce do esforço, nasce do alinhamento interno. Quando sua boca está alinhada com sua mente e seu espírito, sua fala carrega integridade. Talvez você perceba agora que muitas lutas que você enfrentou foram prolongadas por palavras mal colocadas. Não porque você desejava o mal, mas porque não sabia o poder que carregava. Esse entendimento não vem para te acusar, vem para te libertar. A partir de agora, você pode escolher falar diferente. Escolher declarar vida mesmo em cenários difíceis. Escolher edificar mesmo quando está cansado. Dominar a boca não é negar a dor. É escolher não ser definido por ela. É aprender a levar sua dor para o lugar certo e liberar palavras de fé no ambiente certo. É entender que você não precisa anunciar todo o processo que está vivendo. Algumas coisas crescem melhor no silêncio, longe de opiniões, longe de julgamentos. Quando suas palavras se tornam portas, você começa a perceber oportunidades onde antes só via obstáculos. Você começa a criar ambientes de paz onde antes havia tensão. Você começa a fortalecer pessoas ao invés de apenas reagir a elas. E tudo isso começa com uma decisão interna, usar a boca como instrumento de vida. Existe um momento decisivo na sua caminhada em que você percebe que não basta entender verdades espirituais, é preciso sustentá-las no cotidiano. Não é mais sobre momentos intensos, é sobre constância. Não é sobre picos emocionais, é sobre disciplina interior. E disciplina, diferente do que muitos pensam, não é rigidez sem alma, é direção com propósito. É você escolhendo dia após dia alinhar sua boca, sua mente e seu espírito, mesmo quando não sente vontade. A disciplina interior nasce quando você entende que maturidade espiritual não depende do ambiente estar favorável. Ela se manifesta exatamente quando o ambiente é contrário, quando ninguém está vendo, quando não há incentivo, quando o resultado demora. É nesse lugar que você decide se governa ou se é governado, se você conduz suas escolhas ou se reage às circunstâncias. Muita gente confunde liberdade espiritual com ausência de limites, mas liberdade verdadeira exige limites claros. Limites naquilo que você permite entrar na sua mente. Limites naquilo que você verbaliza repetidamente.
limites na forma como você reage a provocações, frustrações e atrasos. Sem limites, você não governa, você é levado, e quem é levado nunca constrói algo sólido. A disciplina interior começa com pequenas decisões invisíveis. Decidir não alimentar pensamentos que você sabe que te enfraquecem. Decidir não verbalizar tudo o que sente no impulso. Decidir buscar alinhamento espiritual, mesmo quando o cansaço diz para desistir. Essas decisões parecem simples, mas acumuladas constroem um caráter firme e um espírito estável. A Bíblia ensina em Gálatas 6:9 que você não deve se cansar de fazer o bem, porque no tempo certo haverá colheita. O problema é que muitos desistem no processo silencioso, porque não veem resultados imediatos. Mas disciplina não trabalha com urgência, trabalha com fidelidade. Ela não grita, não aparece, não chama a atenção. Ela sustenta. Quando você não desenvolve disciplina interior, sua vida espiritual se torna reativa. Você ora apenas quando algo dá errado. Você vigia apenas quando sente medo. Você busca alinhamento apenas quando tudo já está bagunçado. A disciplina muda isso. Ela te mantém firme antes da crise, e por isso a crise não te destrói quando chega. A mente disciplinada aprende a esperar. Ela não corre para conclusões precipitadas. Ela não constrói cenários catastróficos a partir de pequenas informações. Ela aprende a confiar no processo. Isso não significa ignorar a realidade. Significa não permitir que a realidade dite sua identidade. Você passa a interpretar os fatos à luz da verdade, e não o contrário. O espírito disciplinado aprende a permanecer sensível mesmo em dias comuns. Não depende de músicas específicas, ambientes específicos ou emoções intensas. Ele permanece atento, conectado, alinhado, e isso traz uma estabilidade profunda. Você não oscila tanto, não vive em extremos, não se perde em altos e baixos constantes. Sua fé se torna mais madura, mais sólida, mais silenciosa. Disciplina também envolve repetição. Repetir escolhas certas até que elas se tornem naturais. Repetir alinhamentos até que eles se tornem parte de quem você é. No início parece esforço. Com o tempo, se torna identidade. Você não precisa mais lutar tanto contra certos impulsos, porque eles já não governam você como antes. A palavra diz em 1 Coríntios 9:27 que é necessário disciplinar o próprio corpo para não ser reprovado depois de ter ensinado outros. Isso revela algo importante. Disciplina não é punição, é proteção. É você cuidando do seu interior para não se perder ao longo do caminho. É você garantindo que aquilo que você acredita seja sustentado pela forma como você vive. Talvez você tenha crescido ouvindo que disciplina espiritual é pesada, cansativa, rígida, mas isso acontece quando ela é desconectada do propósito. Quando você entende por que faz o que faz, a disciplina deixa de ser peso e se torna direção. Você não vigia porque é obrigado, você vigia porque entende o valor do que está sendo guardado. A disciplina interior também te ensina a dizer não. Não para pessoas, mas para padrões que te enfraquecem. Não para hábitos que roubam sua sensibilidade espiritual. Não para discursos internos que te diminuem. Cada não bem colocado fortalece seu sim para aquilo que realmente importa. Você começa a perceber que nem toda oportunidade deve ser abraçada, nem toda porta deve ser atravessada, nem toda voz deve ser ouvida. Discernimento nasce da disciplina. E discernimento protege seu propósito. Pessoas sem disciplina vivem ocupadas, mas vazias. Pessoas disciplinadas vivem focadas, mesmo quando o ritmo é intenso. Com o tempo, algo muda de forma quase imperceptível. Você reage menos, se desespera menos, fala menos no impulso, pensa com mais clareza, ora com mais profundidade, decide com mais firmeza. Isso não acontece porque você se tornou mais forte sozinho,
mas porque você aprendeu a se alinhar constantemente com a verdade. A disciplina interior não elimina dificuldades, mas te prepara para enfrentá-las sem perder o eixo. Ela não te isenta de dores, mas te impede de ser dominado por elas. Ela não apressa processos, mas garante que você não desista no meio do caminho. Você não foi chamado para viver de momentos isolados de fé, mas de uma caminhada consistente. E essa consistência nasce da disciplina interior. Não aquela disciplina dura e fria, mas aquela que nasce do entendimento de que sua vida interior é preciosa demais para ser negligenciada. Chega um momento na sua caminhada em que algo muda de forma silenciosa, porém definitiva. Você não consegue apontar um dia exato, não houve um evento extraordinário, não houve um marco visível, mas por dentro você sabe, algo se alinhou. Sua mente já não é tão instável. Sua boca já não reage como antes. Seu espírito já não se enfraquece com qualquer pressão. Você começa a viver a partir de um lugar mais profundo, mais firme, mais consciente. É aqui que a autoridade interior nasce. Autoridade interior não tem a ver com posição, título ou reconhecimento externo. Ela não depende do que as pessoas dizem sobre você, nem do espaço que você ocupa. Ela nasce quando você aprendeu a governar a si mesmo, quando seus pensamentos não te dominam, quando suas palavras não te traem, quando seu espírito não se perde no meio do caminho. Essa autoridade é silenciosa, mas perceptível. As pessoas sentem, o ambiente responde. As decisões ganham peso. Antes você vivia muito reativo. Reagia ao que falavam, ao que acontecia, ao que faltava. Agora você responde. E responder é muito diferente de reagir. Reagir é automático. Responder é consciente. Reagir vem da emoção. Responder vem da convicção. Essa mudança não acontece por acaso. Ela é fruto de todo um processo interno de alinhamento. Quando mente, boca e espírito entram em concordância, sua vida ganha coerência. Você não vive mais dividido. Não diz uma coisa e pensa outra. Não ora de um jeito e vive de outro. Essa unidade interna gera força. E essa força não é agressiva, não é barulhenta, não é impositiva. Ela é estável. Ela sustenta você mesmo quando ninguém está aplaudindo. A Bíblia revela um princípio poderoso em Tiago 1,8, ao dizer que a pessoa de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Quando há divisão interna, tudo oscila. Emoções oscilam, decisões oscilam, fé oscila. Mas quando há alinhamento, mesmo em meio a dificuldades, existe estabilidade. Você não se perde com facilidade, não se vende por qualquer coisa, não abandona convicções por pressão. A autoridade interior também muda sua relação com o tempo. Você deixa de viver ansioso pelo futuro ou preso ao passado. Você aprende a estar presente, a discernir o que é processo e o que é atraso desnecessário. Você entende que algumas coisas precisam de tempo para amadurecer e outras precisam de decisão imediata. Esse discernimento nasce do espírito fortalecido. Você começa a perceber que nem toda batalha é sua. Nem toda opinião precisa ser respondida, nem toda crítica precisa ser absorvida. Antes, isso te afetava profundamente. Agora você escuta, filtra e decide. Isso não é frieza, é maturidade. É você entendendo que sua paz não pode estar à mercê de tudo o que acontece ao redor. O alinhamento interior também revela sua verdadeira identidade. Você deixa de se definir apenas pelo que faz ou pelo que conquista. Você passa a se reconhecer pelo que carrega por dentro. Isso muda tudo. Porque quando sua identidade está clara, suas escolhas se tornam mais firmes. Você não aceita menos do que sabe que é saudável. Não permanece onde sua essência é constantemente ferida. Não se molda para caber em lugares que exigem que você se perca. A palavra diz, em Colossenses 3:2, para você manter o pensamento nas coisas do alto, não nas da terra.
Isso não significa ignorar a realidade. Significa interpretá-la a partir de uma perspectiva mais elevada. Quando sua mente aprende isso, sua boca passa a declarar com mais sabedoria e seu espírito se mantém sensível, mesmo em ambientes difíceis. Existe um tipo de autoridade que se manifesta na forma como você entra em um ambiente. Você não precisa se anunciar. Você não precisa impor respeito. Sua postura comunica. Sua fala carrega verdade. Seu silêncio carrega segurança. Isso é fruto de um interior bem cuidado. Pessoas percebem quando alguém sabe quem é. Mas essa autoridade também traz responsabilidade. Você entende que não pode mais viver de qualquer forma. Não porque está preso a regras, mas porque sabe o valor do que construiu internamente. Você não quer abrir mão da clareza que conquistou. Não quer voltar ao caos que deixou para trás. Não quer perder a sensibilidade espiritual que agora faz parte de você. Talvez você esteja percebendo que esse alinhamento não te tornou perfeito, mas te tornou mais consciente. Você ainda erra, ainda sente, ainda se cansa. Mas agora você sabe para onde voltar. Sabe como se reorganizar por dentro. Sabe quando precisa silenciar, quando precisa orar, quando precisa ajustar pensamentos e palavras. Isso é maturidade espiritual. A autoridade interior não elimina conflitos, mas te impede de ser destruído por eles. Ela não te coloca acima das dificuldades, mas te mantém firme dentro delas. Ela não te faz invulnerável, mas te faz resiliente. Você dobra, mas não quebra. Aprende, mas não se perde. Cresce, mas não se orgulha. Esse é o ponto em que você começa a viver não apenas reagindo à vida, mas conduzindo sua jornada com intenção. Você entende que seu maior compromisso não é com expectativas externas, mas com a verdade que governa seu interior. E quando isso acontece, sua vida começa a refletir de forma natural aquilo que você construiu no invisível. Chegar até aqui já revela algo importante sobre você. Revela que existe sede de viver com mais consciência, mais alinhamento, mais verdade. Porque dominar a boca, a mente e o espírito não é um ponto de chegada definitivo, é uma caminhada contínua. Não existe um dia em que você acorda e nunca mais luta. O que existe é um dia em que você acorda sabendo onde lutar e como lutar. O maior erro que muitas pessoas cometem é achar que maturidade espiritual elimina conflitos internos. Não elimina. O que ela faz é mudar a forma como você lida com eles. Antes, um pensamento errado te dominava o dia inteiro. Agora, você percebe mais rápido e corrige o rumo. Antes, uma palavra maldita gerava culpa e afastamento. Agora você aprende, ajusta e segue. Antes, um cansaço espiritual te paralisava. Agora, ele te sinaliza que é hora de alinhar novamente. Isso é crescimento. Crescimento não é ausência de falhas, é aumento de consciência. É você perceber mais cedo quando algo está saindo do lugar. É você não permitir que pequenos desalinhamentos se tornem grandes quedas. É você entender que cuidar do interior não é luxo espiritual, é necessidade diária. A Bíblia afirma em Lamentações 3, 22 e 23 que as misericórdias se renovam a cada manhã. Isso revela algo profundo. Cada dia é uma nova oportunidade de realinhamento. Você não precisa carregar o peso de ontem. Não precisa se punir por erros passados. O que você precisa é aprender com eles e ajustar o curso hoje. O domínio interior se constrói assim, dia após dia, decisão após decisão. Você começa a entender que sua boca precisa de vigilância constante, não de perfeição. Que sua mente precisa de renovação diária, não de controle absoluto. Que seu espírito precisa de cuidado frequente, não apenas de momentos isolados de intensidade. Quando você aceita isso, a caminhada se torna mais leve, não mais superficial, mas mais honesta.
Existe uma liberdade profunda quando você para de fingir que está sempre bem e começa a viver de forma alinhada. Você ora com mais sinceridade, fala com mais verdade, pensa com mais clareza. Não porque tudo se resolveu, mas porque você aprendeu a levar cada área para o lugar certo. Deus não espera que você seja impecável, Ele espera que você seja disponível. O domínio interior também muda sua relação com outras pessoas. Você deixa de exigir delas aquilo que só Deus pode suprir. Deixa de reagir a partir de feridas antigas. Deixa de usar palavras como armas. Você começa a ouvir mais, falar melhor e se posicionar com firmeza sem agressividade. Isso não te torna fraco, te torna confiável. Com o tempo, você percebe que muitas batalhas externas perdem força quando o interior está alinhado. Não porque os problemas desapareceram, mas porque eles não encontram mais espaço para te desorganizar. Um espírito fortalecido, uma mente renovada e uma boca vigiada criam um ambiente interno onde a paz permanece mesmo quando o mundo está agitado. A palavra diz em Provérbios 16:32 que melhor é quem domina o próprio espírito do que quem conquista uma cidade. Isso muda completamente o conceito de vitória. Vitória não é apenas conquistar fora, é governar dentro. É você terminar o dia inteiro. Não perfeito, mas inteiro. Não fragmentado, não dividido. Talvez ao longo deste vídeo você tenha se visto em vários momentos. Talvez tenha lembrado de palavras ditas sem pensar, pensamentos repetidos sem perceber, cansaços espirituais ignorados por muito tempo. Não use isso como acusação, use como convite. Convite para uma vida interior mais bem cuidada, mais alinhada, mais verdadeira. Você não está atrasado. Você não perdeu tudo. Você não falhou além do conserto. Enquanto existe consciência, existe caminho. Enquanto existe disposição, existe restauração. Enquanto você decide cuidar do que acontece dentro, Deus trabalha no que acontece fora. Antes de encerrar, quero falar com você de forma simples e sincera. Se este vídeo falou com você em algum nível, se algo aqui trouxe clareza, confronto ou esperança, considere se inscrever no canal. Não como um gesto automático, mas como um sinal de que você quer continuar alimentando sua vida interior com conteúdos que apontam para profundidade e verdade. Aqui não se trata de números, se trata de caminhada. E eu te faço um convite diferente. Use os comentários como um espaço de comunidade. Conte, se quiser, uma experiência em que você percebeu o poder das palavras, da mente ou do cuidado espiritual. Ou compartilhe o que você aprendeu com este vídeo. Sua história pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa ler hoje. Obrigado por permanecer até aqui. Que você saia deste vídeo não apenas inspirado, mas consciente. Consciente do que pensa, do que fala e do que alimenta no seu espírito. Porque quando o interior está alinhado, o caminho se torna mais claro, mesmo quando ainda existem desafios.